Muito bem, já estamos de volta, já estamos juntos. É o programa Além dos Fatos, sou Carlos Veríssimo. É um prazer ter a sua companhia conosco. Você que acompanha sempre, espera esse momento chegar para ouvir aqui os papos, as conversas, né, para se atualizar também com algumas situações, alguns acontecimentos que estão ao nosso redor e muitas vezes nós trazemos aqui para o programa e repercutimos com a luz da Palavra de Deus, né, trazendo a Bíblia para ir além dos fatos. E quem está sempre conosco, correndo atrás para que tudo corra bem por aqui, né, fazendo aí a sua parte, é a nossa querida produtora Larissa Oliveira, que apresenta esse programa também. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Veri. Tudo bem? Mais uma vez juntos, né, por aqui. Começando mais uma semana. Verdade. Olha, a expectativa hoje grande, né? Uma semana que começa com um tema interessante demais aqui no programa e a sua participação, você que acompanha sempre o programa e gosta de participar, é a oportunidade. Sabia que o programa Além dos Fatos, né, também tem atraído pessoas de menos idade, os jovens, Larissa, pessoas assim da sua faixa ali e tal. Bem jovens. E até mais jovens, muitas vezes. Mais jovem que a Larissa. Também tem participado com a gente. No sábado eu estava na Igreja do Parque dos Ipês, nós fomos lá com o Quarteto Cantar, na cidade de São José dos Campos, e o pessoal chegava e falava, olha, você está lá no Além dos Fatos, eu estou sempre lá, participando do programa também. Um abraço então para o pessoal que está aí na região do Parque dos Ipês, que participou aí desse programa de sábado, né? Quando ouvimos também uma palavra abençoada e poderosa, né, da Bíblia Sagrada. Um abraço para você e muito obrigado aí aos que acompanham aqui a nossa programação. E você em toda parte, em qualquer lugar que está ligado no Além dos Fatos. Hoje é dia de conversarmos sobre algo muito especial e você pode participar. Por onde, Larissa? youtube.com/Novo Tempo Rádio e também o nosso WhatsApp 012 981 5100 81. Lembrando que no YouTube nós temos a enquete. Temos a enquete. E qual é a enquete de hoje, Larissa? Veri, a enquete de hoje é bem direta. Já vamos falar o nosso tema, então. O tema do dia é História da Igreja Adventista. E aí já vamos puxar para a enquete, que é o seguinte. Você conhece a história da Igreja Adventista? Opa! E a nossa enquete já começou aqui, já acabei de votar, de dar o meu voto, né? Claro que eu não ia perder essa oportunidade. E temos aí o pessoal conhecendo, viu? Hoje... O pessoal já tá... E hoje é dia da gente conhecer um pouco mais, né? De repente se ater a alguns detalhes, né? De repente algo você conhece superficialmente, vamos aprofundar um pouquinho hoje, né? Nessa conversa, porque ele está conosco hoje no programa, tá? E não é a primeira vez, não é estreia, não. Não, comigo é com mas você, ele tá aqui no Além dos Fatos bem antes de mim. Verdade. Inclusive estaria conosco há alguns dias antes, né? Sim. Mas aí teve lá um procedimento médico, precisou estar uns dias fora da ativa, né? Lá no chinelinho. E também... Isso. Lá sob os lençóis, no descanso. Mas agora está conosco Michelson Borges, pastor Michelson Borges. Seja bem-vindo aqui ao Além dos Fatos. Que prazer tê-lo conosco. Olá, Carlos. Olá, Larissa. Prazer também estar com vocês aqui, com a querida. Muito bom voltar, viu? E depois de uma cirurgia, melhor ainda, né? Recuperado já e pronto para ativa. Já está na batalha, né? Preparado aí para os próximos embates. E hoje tem aqui, viu? O ouvinte pode participar, inclusive, Larissa, da nossa conversa? Sempre, Veríssimo, devem participar. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode comentar aqui no chat do YouTube mesmo. E também no nosso WhatsApp, 012 981 510081. Pode comentar, pode perguntar, né, sobre a história da igreja. Perfeito. Não tem problema, velho. A propósito, se você está ouvindo a rádio aí, ou já começou a ver também a nossa live aí no YouTube, espalha pro pessoal, avisa lá. Avisa o seguinte, o pastor Michelson Borges está no Além dos Fatos hoje, isso ao vivo, estamos nesse momento aqui ao vivo. Se você está acompanhando já aí nas suas maratonas pelos nossos vídeos, né, tudo bem, ok, mas mesmo assim você compartilha o link, espalha para todo mundo. Se já se inscreveu no canal aqui da Rádio Novo Tempo, se ainda não se inscreveu, se inscreva lá, clica no sininho, prepare-se para receber as notificações e não perder nada do que acontece aqui no Além dos Fatos. Hoje é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, e a nossa conversa fala um pouco sobre essa história da igreja e os eventos que moldaram a nossa igreja desde o seu início até os dias de hoje. Quem criou a Igreja Adventista?
boa pergunta, né? E o grande desapontamento? Olha aí, teve isso também? Né? Pessoas desapontadas com alguma coisa que de repente não aconteceu, não ocorreu, algo que era esperado e não veio. O que isso significa? Né? Vamos saber já. De onde surgiu o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual o papel da Igreja Adventista no tempo do fim? Né? O tempo que a gente imagina, sempre a gente pensa assim, né? Mas os sinais cada vez mais mostram que o tempo está muito próximo. Então, qual o papel da igreja neste tempo? Bom, são várias perguntas, né? Perguntas. Iremos discutir e aprender um pouco mais com a ajuda dele, pastor Michelson Borges. Por falar nisso, Larissa, falar em igreja adventista, a igreja adventista não fica só ali nas quatro paredes, né? Seríssimo. Quando a gente fala de igreja adventista, a gente também lembra imediatamente, se não, né, da ASA, né, da ADRA. E inclusive, falando, né, da ADRA, olha só o que aconteceu aqui, de acordo com o site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, está atuando de forma intensiva através de sua carreta solidária para amparar as vítimas do recente ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Além de preparar refeições e lavar roupas, a unidade móvel da ADRA também tem oferecido atendimento psicológico e distribuído kits de higiene e cestas básicas. A carreta solidária está estacionada na Praça da Juventude, Santo Afonso, localizada na Rua Honduras 150, em Novo Hamburgo. O público necessitado pode se beneficiar de seus serviços de acordo com o cronograma estabelecido, Veri. A partir das 8 horas da manhã, começa a lavagem de roupas e às 12 horas, né, no meio-dia, se inicia então a distribuição de refeições. E mais de 1.000 pessoas já foram atendidas, e isso só no primeiro dia de funcionamento. Que belo trabalho. Olha o tamanho da Igreja Adventista e o tamanho da ADRA, né, Veri? Que belo trabalho. Inclusive, quando houve aquele problema na região serrana do Rio de Janeiro, né? O carretão estava lá, lavando a roupa das pessoas, que pensa num gesto que parece simples, mas que tem um efeito extraordinário na vida de quem recebe, né, esse ato aí, pegar a sua roupa suja e lavar para que você tenha um pouco mais de dignidade, né, com uma roupa limpa, cheirosa. Exato. Que belo trabalho. É de fato a igreja cumprindo seu papel social e saindo das quatro paredes ali, Larissa. É isso, velho, porque uma coisa que é rotineira pra gente, né, é do nosso dia a dia, lavar roupa, já tá na rotina. Se a gente ficar sem isso, o problema que vai ser, Veríssimo, imagina quem não tem acesso, né? Gostei desse adicional. É um trabalho muito bom. Gostei desse adicional que você trouxe aí, já que a gente está falando da história da igreja, né? Um pouco do papel social que a igreja cumpre. Isso. Bom, e quem está conosco é alguém que conhece muito bem os fundamentos dessa igreja, o pastor Michelson Borges, que a gente gostaria de deixá-lo à vontade para se apresentar um pouquinho, para a gente saber onde ele está, como é que está a sua atividade de momento, pastor Michelson. Boa tarde, seja bem-vindo de novo, né? E, por favor, situe a gente aí por onde andas. E quais são suas redes sociais também? Ok, amigos. Eu já estou há 25 anos, um quarto de século, portanto. Quando a gente fala assim, fica tão longo, né? Parece muito. 25 anos trabalhando aqui na Casa Publicadora Brasileira, a CPB, que é uma das 60 editoras adventistas do mundo. Já que estamos falando de igreja adventista hoje, da história da igreja, né? É interessante notar que a igreja ela tem assim pilares bastante bem estabelecidos. É o pilar da educação. Atualmente nós somos o segundo sistema educacional maior do mundo, né? Privado. Ficamos atrás do sistema católico, mas que já tem milênios de história. O nosso tem 100 e poucos anos. Sim. No que diz respeito às igrejas evangélicas que têm escolas, a nossa hoje é o maior sistema educacional do planeta. Sim. O pilar das publicações. Como eu disse, então nós temos 60 editoras espalhadas pelo mundo. A CPB, a Casa Publicadora Brasileira, é hoje a maior editora adventista no mundo, publicando materiais, livros, revistas, com conteúdo aí para a família, educação, alimenta também as escolas, teologia, religião, psicologia, enfim, tem um catálogo aí grande de conteúdos, todos sempre com o objetivo de ajudar as pessoas em sua formação física, mental e espiritual. E temos, como já foi dito aí, né, pela Larissa, foi muito legal começar com isso, né? Uma obra assistencial de desenvolvimento, né, humano, que é a ADRA, espalhada por todo o planeta também.
E é interessante porque quando se fala em adventismo, a gente pensa logo em volta de Jesus, em profecias, Sim. mas é um movimento que, apesar de, claro, estar voltado para aquilo que vai acontecer, não se esquece, não negligencia aquilo que está acontecendo. Sim. Eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis, em que ele diz assim, mais ou menos assim, eu vou parafrasear: as pessoas que mais pensam no céu são aquelas que mais fazem aqui na terra. E isso a gente percebe, então, na vida desses irmãos, irmãs, que por estarem esperando Jesus voltar e fazendo o seu melhor para que isso aconteça nesta geração, estão envolvidos também com as pessoas aqui enquanto aguardam a volta de Jesus. É um movimento, professor, é um movimento profético, mas que está linkado, está ligado nos acontecimentos atuais, né? E dando importância para o momento e para as pessoas que vivem esse momento, né? Exatamente, né? Uhum. Então eu estou aqui já há 25 anos, CPB, atualmente eu sou editor da revista Vida e Saúde, tenho também, entre outros livros, este aqui, acho que foi esse o motivo, talvez, porque você tenha me convidado para esse programa, né? A Chegada do Adventismo ao Brasil, que inicialmente foi o meu TCC em jornalismo e depois transformado em livro e publicado aqui pela CPB. Excelente. Já faz algum tempo, a primeira edição já é do ano 2000. A Larissa não erra nunca. Capaz de ver isso. Como é? A Larissa não erra, ela sempre acerta. Ai. Outra vez ali, Obrigado pelo convite. No alvo. Eu agradeço por ter aceitado. Fica aqui o convite para que os amigos conheçam esse material, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Eu tenho 3 filhos, sou casado com a Débora, já há 26 anos, também sou apaixonado pelo criacionismo, tenho livros sobre essa temática aí. Resumidamente, é isso aí. Perfeito, inclusive participou aqui no programa, né, com essa temática, criacionismo versus evolucionismo. Muito bem, Larissa. Então vamos aproveitar que o professor Michelson Borges está aqui, ó. Vamos. Perguntas nele. E você também, tá, que acompanha a gente, não esqueça que sua parte, o segundo bloco, é para você perguntar também, tá? Tirar dúvidas, tá? Esclarecimentos sobre essa nossa temática de hoje, a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia no planeta. Larissa. Véria, eu tô amando saber que o pessoal tá gostando muito da escolha do tema de hoje, viu? Tem mensagem aqui no WhatsApp, o pessoal dizendo que, olha só, o Alexandre de Florianópolis, por exemplo, ele falou: oi gente, boa tarde, eu escuto a rádio todos os dias pela manhã e durante a tarde também. Eu gosto bastante da programação, mas olha só, eu não sei a real história da Igreja Adventista. Interessante. O programa de hoje é pra ele, é verdade. Então, não sei se você já respondeu a enquete, pode responder, gente, aqui no começo mesmo, tá? Porque não espera a história, o professor contar a história, o pastor contar a história pra gente. Já responda, já aqui, participe, né? Já vote, né? E depois, com certeza, quando perguntarem de novo, você vai responder sim. Você viu quem tá participando também pelo YouTube, Veri? Bate o olho aí, só pra você ver, você já vai conhecer. Aqui nós temos a Vera, que tá aqui. Isso, César Filho tá sempre por aqui, né? Adilson. Isso. A Beatriz Jordão. Beatriz Jordão. Claro que a Bia não ia perder um tema desse com o pastor Michelson Borges ainda, né? Muito bom. Larissa, vamos aproveitar então. Vamos aproveitar, Veri. Então vamos do começo de tudo, hein, pastor? Quais foram os fundadores, né, da Igreja Adventista e em qual contexto histórico que se deu o nascimento aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos lá. Antes disso, eu quero destacar aqui algumas datas marcantes que eu acho que a Larissa também estava bem antenada, viu? Por exemplo, 160 anos da criação da sede mundial da Igreja, que fica nos Estados Unidos, a Associação Geral. Certo. Inclusive, eu publiquei aqui na Revista Adventista de maio, o artigo de capa trata desse assunto. Escolhidos para a missão. O Adventismo se estruturou com o objetivo de servir e abençoar o mundo. Quem sabe a gente comenta um pouquinho daqui a pouquinho sobre essa questão aí, né? Então, 160 anos da criação da Associação Geral, isso foi em maio de 1863. Temos também 180 anos do Grande Desapontamento. Isso vai ser ano que vem, 2024. Temos aí 2 celebrações para o ano que vem. É estranho falar isso, né? 180 anos do Grande Desapontamento, comemorar um desapontamento. É verdade. Geralmente você esquece, né? Vamos explicar isso aí daqui a pouquinho. 150 anos também do início das missões adventistas, quando o pioneiro lá, missionário, John Andrews, embarca num navio com seus 2 filhos, um casal de filhos jovens, e vão para a Europa. Então foi o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista enviado para
fora dos Estados Unidos e fez uma obra maravilhosa com os filhos ali na Europa. Nós temos também, neste ano, os 160 anos da chegada do primeiro colportor, primeiro missionário que vivia da venda de livros e revistas, chamado Augusto Stauffer, que iniciou seus trabalhos no Brasil, lá no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e depois subindo para São Paulo, enfim, fazendo a obra de pregação aí pelo Brasil. 160 anos da chegada do primeiro colportor missionário ao Brasil. Em 2025 também teremos os 130 anos da organização da primeira igreja adventista no Brasil. Não sei se vocês se lembram qual é. Gaspar Alto. Exatamente, Gaspar Alto, né? Uhum. Então, nós temos aí os 130 anos da organização desta igreja pelo pastor Frank Westphal, que foi o primeiro pastor adventista a pisar no solo nacional para realizar os primeiros batismos. Aliás, no mesmo ano, 1895, ele batiza o Guilherme Stein Jr., que foi o primeiro adventista batizado no Brasil. E depois, indo para o sul, ele realiza o segundo e o terceiro batismos adventistas no Brasil. No terceiro batismo, então, é batizado o primeiro converso ao adventismo no Brasil, que é o Guilherme Bels, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora com o título que é o seguinte: Os Três Guilhermes, a história dos três Guilhermes, Guilherme Miller, Guilherme Stein e Guilherme Bels. Olha que coincidência interessante, né? Aliás, eu queria aproveitar, Larissa, para te alertar aqui. Larissa está sempre alerta, mas dá mais uma alertinha. Gente, ele está contando aí um pouquinho, falando da história da chegada da Igreja Adventista no Brasil, né? Uhum. Isso também pode dar um belo programa, porque tem muita história envolvida nesse. A própria chegada, né? A própria chegada do Evangelho Adventista, na visão dos Adventistas no Brasil, já é uma história interessantíssima, né? Então, tem razão. Já amarra aqui com o pastor Michelson Borges, ó. Já separar mais uma data. Para voltar, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Prossiga, professor. Vamos falar sim, isso é uma história lindíssima, né? 1844 marca o início, né, do embriãozinho, da sementinha que vai dar no Adventismo do sétimo dia. E algumas décadas depois, essa mensagem alcança o Brasil. 1880 chegam as primeiras literaturas aqui em nosso país. Vamos então, quem sabe, deixar aí pré-agendado um programa só sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Quem sabe legal. Até celebrando aí em breve, né, a organização da primeira igreja, ou a chegada do primeiro missionário, enfim. Sim. Temos bastante fatos aí para rememorar. Mas no que diz respeito à Igreja Adventista Mundial, de fato, a história começa ali com um desapontamento ocorrido em meados do século XIX. Que desapontamento foi esse? Que história é essa? Estudando as profecias, especialmente Daniel e Apocalipse, algumas pessoas, não foi só Guilherme Miller, outras pessoas na mesma época praticamente, chegaram à conclusão de que alguma coisa muito importante aconteceria ali por volta de 1840, 43, 44. Uma dessas pessoas, eu tenho até em casa o livro dela, é um padre jesuíta, Manuel Lacunza, que vivia no Chile e escreveu um livro muito interessante, esse livro, né, a que me referi, com o título L'Avenida del Messias em Glória e Majestade. Um livro sobre a volta de Jesus, um padre. Quando você compara com as pregações de Guilherme Miller, você vê algumas semelhanças. Aliás, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes ainda de haver esse grande reavivamento, que é chamado de segundo grande reavivamento nos Estados Unidos, alguns estudiosos da Bíblia, como por exemplo Isaac Newton, tem gente que não sabe disso, né? Mas Isaac Newton, além de ser um dos maiores cientistas de todos os tempos, foi um grande teólogo. Ele publicou um livro em 1700 alguma coisa, 23, se eu não me engano, foi publicado esse livro, tratando de Daniel e Apocalipse. Quando você compara os escritos de Guilherme Miller, ou William Miller, e outros que estudaram esse assunto ali no século XIX, meados do século XIX, você percebe muita semelhança com o que outros antes deles, como Isaac Newton, estavam estudando. Só que, quando você estuda as profecias de Daniel, você entende que o tempo do fim, eu não vou ter tempo aqui de explorar muitas coisas em profundidade, então eu vou pincelando, né? Uhum. Quando você estuda as profecias de Daniel e Apocalipse também, sobre o tempo do fim, você entende que esse período, ele começa ali no comecinho do século XIX, melhor dizendo, final do século XVIII, 1798 precisamente,
quando acontece a chamada ferida mortal, né, desferida contra a besta do mar, o fim dos 1260 anos proféticos que iniciaram em 538, enfim, uma série de detalhes interessantes que inclusive acontecem também nesse período aí, a chuva de estrelas, o escurecimento do sol, a lua como em sangue, o terremoto de Lisboa, tudo muito próximo no tempo. E aí aqueles que estavam atentos às profecias perceberam que eram sinais do começo do tempo do fim. Então houve um grande despertamento religioso, muitas pessoas passaram a procurar as igrejas, a colocar a vida em paz, né, com Deus, e se interessarem pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia. E Miller foi um destacado estudioso das Escrituras, ele nasceu no lar batista, até tem aqui uma biografia dele escrita pelo Dr. George Knight, William Miller, e o nascimento do Adventismo, é muito interessante esse livro aqui. A CPB traduziu esse livro e publicou com o título O Adventismo. Então, se alguém tiver interesse em conhecer esse material, é só entrar no site cpb.com.br e procurar pelo livro Adventismo. O Dr. George Knight faz um apanhado geral ali do que aconteceu lá nos primórdios desse movimento. Miller, voltando a ele, nasceu no lar batista, depois de algum tempo se tornou um deísta, não chega a ser um ateu, mas alguém que entende que Deus cria o universo e depois vai embora, não se interessa, não se envolve. Ele participa da guerra de 1812, lá como capitão, era um homem muito correto e vários homens só se alistaram porque seriam liderados por Miller. Ele era uma pessoa culta, lia muito, era um homem correto, justo, e nessa fase ele era um deísta. Só que quando ele volta da guerra, ele fica tão impressionado com a vitória americana contra os ingleses, tudo levava a crer que eles perderiam e talvez pudesse até voltar a ser uma colônia de novo, mas eles vencem a guerra. E Miller, ele entende que ali deveria ter havido uma intervenção divina. Quando ele volta da guerra, ele toma uma decisão muito séria. Eu vou estudar por mim mesmo a Bíblia Sagrada. E vou começar do Gênesis e vou até o Apocalipse e não vou avançar enquanto não conseguir entender cada verso. Olha que proposta interessante, que propósito interessante. E ele dedica 2 anos intensos a intensa pesquisa na Bíblia. 8:14. Foi o verso que realmente mudou a história, né, dos reavivamentos nos Estados Unidos, porque ali diz que o santuário seria purificado ao fim de um período de 2.300 anos. Assim ele entendeu, porque tardes e manhãs são dias. Newton já sabia disso, né, princípio dia-ano em profecias apocalípticas, e então, fazendo cálculos, ele e seus colegas, pessoas que também creram nessas revelações, passaram a ser conhecidos como milleritas, porque adotaram esse entendimento de Guilherme Miller. Eles calcularam a data como 1843, primeiramente, depois fizeram um ajuste e entenderam que o santuário, a purificação do santuário aconteceria em precisamente 22 de outubro de 1844. Só que tem um detalhe, de que há um santuário no céu, de que Jesus está ministrando nesse santuário, como era prefigurado pelas cerimônias do santuário terrestre, né, lá em Levítico e outros livros. Eles achavam que o santuário era a terra e que, portanto, se Jesus viria para purificar a terra, então deveria ser a volta dele como diz a Bíblia, né, será com fogo, para depois recriar o planeta. Então eles entenderam que seria a volta de Jesus em 1844. Como vocês se sentiriam entendendo que dali uma década, 7 anos, 6 anos, 5 anos, Jesus estaria voltando? Pois é, eles ficaram realmente, ficaram vibrando com essa realidade, com essa descoberta. Só que Miller, ele tinha receio de pregar isso. E é compreensível, né? Uma mensagem muito forte, muito diferente de tudo que eles tinham ouvido, né, até então. Sim. Até que, finalmente, ele, movido, né, impelido por Deus, ele começa, então, a pregar. Ele faz um desafio para Deus, né? Se alguém vier me chamar em casa... era um sábado de manhã, inclusive, se alguém vier aqui me chamar em casa, eu aceito o chamado. E dali meia hora, o sobrinho dele, o Irving, bateu a porta e disse: tio Miller, papai quer que você vá à igreja dele pregar sobre essas... O pai de Irving era pastor batista. E agora, o que Miller ia fazer, né? Ele coloca um desafio para Deus, isso é cumprido, e ele então, finalmente, depois de muita oração, aceita o desafio e começa a pregar pequenas igrejas de início, depois grandes igrejas, e olha,
segundo um artigo publicado na revista Seleções, já faz um bom tempo, numa população de 17 milhões de norte-americanos na época, 1 milhão de pessoas chegaram a ser alcançadas com essa mensagem por escrito ou por pregações. E mais de 50 a 100 mil pessoas se consideravam aí mileritas. Então, realmente foi Esse movimento fenômeno. Se concentrava nos Estados Unidos? Basicamente, mas como eu disse, também havia pessoas em outros países chegando às mesmas conclusões, certo, ou parecidas, né? Na Europa... Essa conta fecha, então, com, além dos americanos, os outros que também estavam chegando a o entendimento de que Jesus voltaria em breve. Agora, o cálculo ali realmente foi algo feito pelos mileritas, né? Sim. Pastor, eles entenderam errado o evento, mas acertaram a data. Pastor, isso sim segura um pouquinho, tá? Nesse ponto aí, sobre o desapontamento. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Para continuar, Larissa. Continuar. Só colocar uma vírgula, viu, pastor? É verdade. Já volta. Tá chegando ali no ponto chave ali do desapontamento, né, que é muito importante nesse processo todo, né, pré-igreja adventista. Então, daqui a pouquinho, a gente volta aqui no Além dos Fatos com o pastor Michelson Borges conversando com a gente hoje. Voltando aqui no Além dos Fatos, bom ter a sua companhia conosco, bom demais estarmos juntinhos aqui nesse programa que, olha, é democrático, né? Abre realmente a oportunidade para você participar também. Inclusive o pessoal está chegando aqui no nosso canal no YouTube, deixando o seu recadinho, muitos comentários interessantes já chegando por aqui. Larissa está ali, ó, atenta o tempo todo. Hoje ele está de volta, não é isso, Larissa? Isso, Veri. Para quem acompanha o Além dos Fatos há mais tempo, né, já assistiu, já escutou, né, um programa com a participação dele. Não é novidade, Veríssimo, mas comigo é novidade. Exatamente. O pastor Michelson Borges nos dando o prazer. O Christian combinou? Foi? Eu quero voltar no dia que estiver o Michelson Borges. Foi. Né? Ele marcou as férias dele, ó. Eu acho, viu? Porque eu não quero perder a aula. Então é isso. O Christian Lopes na geração de imagens aí de volta. Christian, seja bem-vindo de volta aqui ao seu espaço aí, que é o Além dos Fatos, viu, amigo? Tá na suíte ali do lado, com as imagens aqui do estúdio, mostrando aqui a Larissa, o pastor, enfim, tudo que acontece aqui nesse estúdio. E tem também um presente especial pra gente retomar daqui a pouquinho, o assunto tá bom demais, né? Vamos dar um presente, Larissa? Sempre, Veríssimo. Guia de estudos do dia aqui, né? O nosso presente é Verdades para o Tempo do Fim, Veri. Muito, muito oportuno, né? Um dos temas, sempre me chama a atenção, eu sempre comento, né? Verdades para um mundo assustado, um dos temas aí deste material. E aí se você para e pensa, você, né, se situa de repente à sua volta, você vê que as coisas estão acontecendo de uma maneira que a gente fica apreensivo mesmo, fica assustado, né? Tragédias de um lado, situações de risco em outros lugares, onde pessoas, por exemplo, essa semana eu vi na notícia lá no meu estado, no Espírito Santo, que alguém que estava numa clínica, num lugar de recuperação da saúde, levou um tiro na cabeça, né, em função de violência em volta, né? Confrontos próximos ali. Ou seja, é um susto a cada hora que você para ver as notícias. Então, se você está nesse clima, se você fica pensando, será que isso significa que o tempo do fim está próximo, ou que já é o tempo do fim, ou se você quer se situar em relação a isso, comece com Verdades para o Tempo do Fim. Tá? Depois você peça outros guias que nós temos também, e você vai realmente amar estudar os eventos finais, os últimos acontecimentos da história, né? Linkar com o passado e o futuro através das profecias. Peça Verdades para o Tempo do Fim aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Digite eu quero, tá? 12981510081. E essa é a senha Eu Quero. E peça Verdades para o Tempo do Fim, Larissa. Também pelo site biblia.com.br, Veri. Eita, o melhor site isso aí, viu? A nossa enquete continua aqui. Olha só, a maioria das pessoas que votaram já conhecem a história da Igreja Adventista, mas às vezes passa algum detalhe que não sabia, assim como 28% diz que não conhece a história da Igreja Adventista. Então vamos retomar aqui e passar o bastão pro pastor Michelson Borges mais uma vez. É verdade, se você perguntasse aí, ó, quem é Irã Edson?
Será que o pessoal vai dizer, esse que sabe ou não sabe, né? Vai contar a história, enfim, né? Pra ir nesse contexto todo aí. Vamos em frente. Antes de irmos pro intervalo, a gente estava falando do grande desapontamento, exato, né, Vério? Exato, e o pastor estava começando a chegar no ponto ali do desapontamento, não é? No cerne da questão, meu caro pastor Michelson Borges. Ok, vamos lá, né? Uma coisa interessante também é que Guilherme Miller, ele se converte, na verdade, né? Pelo estudo da Bíblia, ele chega a dizer assim, que na Bíblia ele encontrou um amigo, Jesus Cristo. Então ele percebe que o Deus dos deístas não correspondia ao Deus da Bíblia. Ele passou a acreditar num Deus pessoal, um Deus real, que se relaciona com seus filhos, que se interessa pela vida de seus filhos e suas criaturas. E Miller se torna, então, uma pessoa bastante fervorosa, né? Um pregador poderoso. Só que o que acontece é que o dia marcado chegou, passou, sim, e Jesus não voltou. Não era, na verdade, como eu disse antes, né? Não era o evento que eles haviam entendido, não era aquele ali, né? Não era a volta de Jesus. E esse foi o grande desapontamento, né? Esse foi o grande desapontamento, porque, pensem, milhares de pessoas em todos os Estados Unidos, em alguns lugares também fora dali, aguardando a volta de Jesus. Por exemplo, os filhos e a esposa do pastor Charles Fitch, um pastor millerita, que de tanto fazer batismos lá naquelas águas frias do norte lá dos Estados Unidos, ele acabou contraindo uma doença, acho que foi pneumonia, se não me engano, ou tuberculose, enfim, e ele morre uma semana antes da volta de Jesus, entre aspas. Mas a mãe dizia para os filhos, não se preocupem, papai vai ressuscitar daqui uma semana. Ele estará de volta, porque Jesus, quando voltar, vai trazer de volta, vai ressuscitar aqueles que morreram. Eles estavam convictos da data, né? Como? Eles estavam convictos da data, né? Sim, sim. Então, a certeza era a garantia deles, né, de que, aliás, muitas famílias naquele tempo tinham seus queridos, né, falecidos, porque várias doenças levavam as pessoas à morte, muito mais do que hoje. Aí o dia chega, pensem na mãe, né, daquelas crianças, da senhora Fitch, tendo que explicar para eles que papai não voltaria. E naquele momento, pelo menos não. Então, realmente foi amargo, né? E, inclusive, depois eu posso até ler na Bíblia uma profecia que nós cremos se relaciona com essa experiência amarga aí. Só que um outro detalhe que eu quero também comentar, né? Desapontamentos desapontamento não é uma exclusividade dos milleritas. Se nós voltarmos aí bastante no tempo, 2000 anos atrás, perceberemos que a cruz também foi um grande desapontamento. Sim. Os discípulos, milhares de seguidores de Jesus, especialmente aqueles que estavam ali contentes por ter pão de graça e curas, né? Quando Jesus morre na cruz, eles vão embora. A maioria debanda. Os discípulos se escondem numa casa com medo de que pudessem ser presos também. E aquela multidão que seguia Jesus por benefícios materiais foi-se, né? Sim, dissipou-se. Quando Cristo morre e os discípulos entendem depois o que havia acontecido, finalmente, havia sido uma incompreensão da parte deles, não era culpa de Deus, porque a Bíblia estava muito clara em anunciar que o Messias teria que morrer, o servo sofredor seria levado como ovelha muda ao matadouro. Daniel, capítulo 9, fala que no meio da semana profética o Messias seria cortado, morto, né? Então, há muitos e muitos textos que falam da morte do Messias, mas eles tinham idealizado o reino de Deus, idealizado a vinda do Messias, e por isso se desapontaram. Mas desse desapontamento da cruz surge o cristianismo. Aqueles que ficaram ali buscando em oração uma resposta de Deus, uma compreensão adequada a receber o Espírito Santo, entenderam o que havia acontecido e ali então passam a pregar a mensagem para todo mundo. Sim. Os discípulos e depois outras multidões que foram se convertendo. Fazendo um paralelo com aquilo que aconteceu em 1844, nós vemos uma certa semelhança, né? Porque após o desapontamento de 1844, 22 de outubro, a maioria debandou também. A maioria das pessoas que se diziam milleritas ou voltaram para suas igrejas de origem, ou passaram a escarnecer, debochar dos que haviam ficado fiéis, ou abandonaram tudo mesmo e passaram a não crer em mais nada, né? Agora, um punhado de pessoas que eu comparo com os discípulos, né? Eles se reuniram para orar, para chorar juntos, clamando a Deus por entendimento. E aí, na manhã seguinte ao dia 22 de outubro, portanto, dia 23 de outubro,
aí o Veríssimo já mencionou o nome dele, né? O Hiram, ou Hiram Edson. Sim. Era um fazendeiro também, um homem que havia abraçado a mensagem de Miller, portanto era um millerita. Ele estava caminhando por um milharal, e então ele teve um entendimento, um insight, alguns acham que foi até uma visão que ele teve ali da parte de Deus, e ele compreendeu o que havia acontecido quando ele viu lá no santuário celestial Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, exatamente como os textos do Antigo Testamento relacionados com o santuário terrestre prefiguravam. Porque lá também havia um dia de expiação, um dia de juízo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário. Finalmente eles estavam entendendo, então, que o evento importantíssimo ocorrido no dia 22 de outubro não era a volta de Jesus, mas era importante. Era o início do juízo chamado de pré-advento, ou juízo investigativo. Então, a humanidade entrava, né, finalmente aí no verdadeiro Yom Kippur, uma fase que antecede a volta de Jesus. E eles passaram a crer, sim, continuaram crendo na volta de Jesus, mas entendendo finalmente que não havia uma data marcada para a volta de Jesus, que eles tinham que estar preparados todo o tempo. Esse punhadinho de pessoas oriundas do millerismo é que vai dar início, então, ao movimento adventista do sétimo dia. E a Larissa perguntou, né, quem foram os fundadores? Geralmente a gente coloca 3 como os principais pilares aí. Joseph Bates, capitão José Bates, tem uma história lindíssima também, e o casal Tiago e Ellen White. Joseph Bates, inclusive, foi a pessoa que trouxe para o adventismo a compreensão do sábado via a pregação da senhora Rachel Oakes. É outra história muito interessante, a história vai se desdobrando, tem muitos personagens, né? A Rachel Oakes era uma batista do sétimo dia, que passou a frequentar aquela que é hoje tida como a primeira igreja adventista no mundo, lá na cidadezinha de Washington, não a capital, né? Uma cidadezinha pequena com o mesmo nome, Washington, e ali ela fala para o pastor daquela igreja, o Wheeler, que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, e ele aceita essa mensagem, e boa parte daquela igreja se converte ao sábado. E Bates passa um tempo lá naquela igreja, conversando com o pastor Wheeler, volta para a sua cidade natal, ali em Fairhaven, do lado de New Bedford, e ele então passa a pregar e escrever sobre o sábado. Ele que já cria na volta de Jesus, graças à pregação de Miller. E aí Tiago e Ellen White aceitam também essa verdade do sábado. Outras verdades bíblicas vão sendo redescobertas, como a mortalidade do ser humano, a imortalidade condicional, né? Eles também depois descobrem que a Bíblia ensina sobre saúde, o santuário celestial já haviam compreendido. Então esse pacote de verdades bíblicas redescobertas vai moldando aos poucos aquilo que viria a ser posteriormente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi organizada e batizada com esse nome, né, em 1860, 63, então a sede mundial da igreja é estabelecida. Se vocês quiserem, eu posso até falar também da questão do nome da igreja. Pastor? Ops, um de cada vez. Pode falar, velho. Não, só um comentário interessante. Isso. O pastor falava ali das críticas, né, da zombaria, inclusive, em relação ao desapontamento naquela época, né, para as pessoas que continuaram. E até hoje, quando você vê qualquer postagem sobre esse assunto, você percebe pessoas que pouco se atêm à importância, né, da compreensão dessa questão do Yom Kippur, que o pastor falou ali, que é uma das festas, né, lá atrás, que tem uma questão profética muito grande envolvida, né? E aí as pessoas criticam, né? Falam até erraram lá e tal. Mas esse erro, né, que causou o desapontamento, é muito importante, foi muito importante para que se desse um start nos estudos corretos sobre como o pastor falou, eles erraram o que eles achavam que ia acontecer, eles acertaram na data, né? Sim, como houve desapontamentos lá atrás, lá em relação à cruz, né, que o pastor colocou perfeitamente bem aí, também nesse desapontamento, a partir daí se abriu os olhos para a compreensão real da questão do santuário, né? Ô pastor, e a Maria, o senhor falou aqui da questão do nome, né? A Maria do Cajuru, essa é justamente a dúvida dela, né? Qual que é o significado da palavra adventista? Por que adventistas do sétimo dia? Boa pergunta. Certo. Eu queria lembrar de um detalhe que o Veríssimo estava comentando, que é muito importante, né? Algumas pessoas que não estudam devidamente a história do adventismo acabam falando algumas inverdades. Por exemplo, os adventistas marcaram datas para a volta de Jesus. Primeiramente, não havia ainda a igreja adventista quando houve o desapontamento. Havia os milleritas.
Então, a Ellen White, José Bates, Tiago White, John Andrews, essas pessoas nunca marcaram data para a volta de Jesus. Portanto, o desapontamento ele antecede o adventismo, né? Só uma incompreensão que alguns têm, né? Agora, os adventistas do sétimo dia não erraram, né? Não marcaram data errada. E era isso que eu queria cutucar do professor, exatamente. É verdade. E, inclusive, o próprio desapontamento não é uma situação... eles não cometeram nenhum crime, né? Na verdade, eles erraram com desejo ardente no coração de ver Jesus, né? Então, nós temos que olhar para essas pessoas com misericórdia, entendendo que era um anseio tão grande, era algo tão maravilhoso, que eles passaram por alto textos que dizem que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Agora, olha só que interessante, antes de falar do nome da igreja, eu quero convidar aqui os amigos a lerem comigo alguns versos de Apocalipse capítulo 10, em que há uma visão interessante aqui. João, ele vê um anjo, um poderoso anjo, com um livrinho aberto nas mãos. A ênfase no aberto é para fazer lembrar que, de fato, havia um livrinho na Bíblia que estava fechado. Quando Daniel escreve seu pequeno livro de 12 capítulos, o anjo que o assistia ali disse assim, fecha, sela as palavras desse livro, fecha, até o tempo do fim. Lá no tempo do fim vão compreender. E aqui aparece um anjo com um livrinho aberto nas mãos. Então nós entendemos que só pode ser o livro que estava fechado, Daniel. E aí João recebe uma ordem do anjo, uma ordem interessante. O anjo fala assim, pega o livro e come. Come o livro. Aí a gente entende que comer um livro é devorá-lo, dar a sua mensagem, né? E entender o conteúdo. Aí aqui o João obedece. Eu fui até o anjo, aqui é o verso 9 que eu estou lendo agora, eu fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho, ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca ele era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, eu vou pausar aqui, depois eu leio o verso 11, veja que aqui nós temos uma experiência de desapontamento, de amargura, por parte de alguém que possivelmente está aqui representando um povo, que ao entender, ao assimilar uma mensagem, na boca era doce. Como era doce falar de que Jesus ia voltar em breve, mas quando ela é digerida e entendida mesmo, realmente houve um amargor, né? Se eles tivessem lido com atenção o verso 11, talvez o desapontamento não fosse tão intenso, não sei, né? Mas enfim, está profetizado, ia acontecer. Mas aqui diz assim, então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, essas pessoas que passaram por um amargo receberam a ordem de continuar pregando a todo mundo, não só nos Estados Unidos. Então, depois, quem sabe, a gente retoma essa questão da missão, né? Eu acho que uma das perguntas que vocês colocaram no início lá era sobre a missão da igreja. Verdade. Mas o nome é assim, o Joseph Bates, quando ele entende a mensagem do sábado lá com os irmãos de Washington, ele volta para casa, começa a pregar isso ali na sua região, e ele recebe um sonho, ele tem um sonho de Deus mandando que ele fosse pregar em Battle Creek, uma vila, uma pequena cidade lá do interior, perto de Michigan, lá em Michigan, né, perto de Chicago, mais ou menos perto de Chicago, e agora eram 1.500 quilômetros, né? Ele percorreu isso aí a cavalo, de carroça. Uma coisa que me emociona quando eu estudo a história da igreja, tanto mundial quanto no Brasil, era a dedicação deles, o amor pela palavra, pela verdade. Se fosse preciso viajar 1.000 quilômetros a pé, eles iam para estudar a Bíblia. Isso é maravilhoso, né? Pena que muito disso se perdeu com o tempo. Nós precisamos voltar a esse amor pela palavra. Então ele viaja 1.500 quilômetros, vai para Battle Creek, e ali Deus o levou para lá para pregar essa mensagem, mensagem adventista, que ainda não se chamava assim, né? Ele vai até o correio, teve uma ideia interessante, ele foi até o correio e perguntou, quem é o homem mais honesto da cidade? E eles indicaram um senhor que morava ali num local mais no interior, chamado David Hewitt. Bates vai até lá, lembrando que Bates era um capitão de navio muito rico, e ele dedica toda a sua fortuna à pregação do evangelho. A história dele é linda, né? Tem um livro aqui da CPB que conta a história dele, a história do capitão Bates. Ele então procura David Hewitt, bate a porta, era um dia bem cedo, de manhã,
e ele é atendido à porta, então ele diz, olha, ele se apresenta, né, eu sou Joseph Bates, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eles abrem a porta, convidam a entrar, parece que já estava esperando por isso, ele participa do jejum com eles, passa o dia inteiro estudando a Bíblia, e no fim daquele dia, aquela família, a família Hewitt, já era também convertida à mensagem da volta de Cristo e do sábado como memorial da criação. Eram, portanto, já adventistas no fim daquele dia. Passado algum tempo, estavam ali líderes da igreja, em Battle Creek, para tomar algumas decisões com respeito à organização da igreja, ao nome da igreja, e um dos assuntos em pauta era que nome nós assumiremos para nosso movimento. Aí surgiram houve várias sugestões, né? Que tal Igreja de Deus? Aí é muito vago, né? Todas dizem ser Igreja de Deus, outras sugestões foram dadas, até que alguém levantou a mão e disse, eu tenho uma ideia. Que tal Adventistas do Sétimo Dia? Sabe quem deu essa sugestão? O homem mais honesto da cidade, o David Hewitt, aquele que foi evangelizado por Joseph Bates. Eles pensaram bem, olha que nome perfeito. Mais tarde, Ellen White escreve sobre isso e diz que realmente era um nome que era da vontade de Deus, porque ele expressa, agora explicando, né, para os nossos amigos que estavam perguntando, né, o que quer dizer adventista, né? Adventista vem de advento. Advento é a volta de Cristo. Então é um povo que aguarda e prega a volta de Jesus. E do sétimo dia, porque esse povo prega que o sábado, guarda o sábado, portanto, prega que o sábado é o verdadeiro dia de repouso, memorial da criação, portanto, são criacionistas. Então, esse nome ele meio que sintetiza o que é assim, a essência da nossa fé. Um olhar no futuro, na volta de Jesus, e um olhar para o passado, no relato da criação. O Deus que criou vai recriar. O Deus que traz à existência ali Adão e Eva, um dia vai ressuscitar os mortos, incluindo Adão e Eva, e vai nos dar o paraíso de volta. Então, é um nome que conecta passado com o presente e o futuro. E é um nome realmente bastante expressivo, né, por sintetizar aquilo que nós cremos com respeito ao futuro, à volta de Jesus, e com aquilo que nós... não somos os únicos que guardam o sábado, né? Mas hoje no mundo somos a maior população de religiosos guardadores do sábado. Por quê? Porque nós ultrapassamos os judeus em quantidade. Nós somos hoje mais de 20 milhões de adventistas. Então somos a maior população sabatista no mundo. E, obviamente, que isso também traz a mensagem criacionista ali, né, junto. Resumidamente, a história do nome é essa aí. A propósito, né, falei resumidamente, bem colocada essa palavra, viu? É o que acontece aqui no Além dos Fatos, né? Tudo é resumido, porque realmente o tempo não nos permite muita coisa. Mas a gente quer mais coisas, né? A gente quer você falou, pastor, aí da Ellen White, a gente de repente quer saber um pouco mais do papel dela nesse processo todo, né? Os fundamentos da igreja, a gente quer saber, entender um pouco mais sobre isso. Em resumo, tem muita coisa ainda para falar. Precisamos de uma parte 2, depois 3, não sei quantas mais. Opa! Tá. Inclusive porque 30% marcaram aqui na nossa enquete que não conhecem a história da Igreja Adventista e estão mandando aqui no WhatsApp pra gente que querem conhecer. Tem muita dúvida. O não cresceu, velho. E tem muita dúvida aqui ainda. Inclusive a Annalise fez uma pergunta importante aqui. Ela quer saber onde encontra, né, livros que falem da história da igreja. Pastor Michelson Borges. Boa 30 segundos. Boa pergunta, em 30 segundos para responder. 30 segundos. De fato, amigos, a gente precisava de um programa só sobre o ministério dessa mulher à frente de seu tempo, né? Ela foi uma grande líder da igreja, era uma moça, né? Ela tinha ali, era uma adolescente, né? Ellen White tinha 17 anos quando ela passa pelo desapontamento. Então, Deus usou uma adolescente, uma mulher, para dar direcionamentos para esse movimento. Então, vale a pena, acho que um programa só sobre essa figura, né? O casal White, o papel de John Andrews também, né, como missionário, enfim, pastor. Tem muita coisa bonita. Larissa já anotou. Já está anotado. Ok, depois a gente combina. Vocês podem encontrar livros sobre esse assunto no site da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Um deles, eu infelizmente não estou com ele aqui agora, mas é o de George Knight. Outro que eu quero aqui recomendar para vocês, né, é o meu livro A Chegada do Adventismo no Brasil. Eu começo o livro falando da chegada do surgimento, né, do movimento adventista, e depois eu passo a descrever como foi que esse movimento alcançou o nosso país.
Tem outros livros, tem Em Busca de Identidade, que mais? Enfim, se você colocar lá no site do CPB, perfeito, no buscador Adventismo ou História, você encontra alguns materiais, também alguns infantis. Tem muita coisa boa. Pastor, parte 2 em breve, então quem quiser acompanhar, né, pode assistir de novo, né, o nosso programa. Coloca aí, hoje. Continua, né? Vai continuar. Um abraço também para os meus tios que acompanharam o programa de hoje, tio Carlinhos, tia Lucilene, um beijo, acompanhe mais vezes. Pastor, a gente te aguarda aqui para um próximo programa, viu? Com certeza. Prazer, vai ser um prazer de novo estar com vocês. Um grande abraço.